Olá, hoje eu vou ensinar aqui no vídeo como inserir base de dados na extensão XLSX ou CSV no QGIS e fazer o vínculo dessa base de dados com uma camada de polígonos. E além disso, fazer com que o QGIS fique monitorando essa base de dados externa minha e atualize aqui dentro para mim. Vamos lá? Eu tenho minha base de dados, é o mesmo arquivo, só em extensões diferentes, e uma camada GeoPackage do tipo polígonos. Vamos abrir ela aqui e dar uma olhada nela. Esses polígonos representam algumas fazendas, tá? Não são fazendas reais. Elas estão aí espalhadas aleatoriamente. E vamos dar uma olhadinha na tabela de atributos dela. A camada GeoPackage já cria automaticamente para mim o campo FID. Ele entende como Primary Key do banco de dados. Olha, inteiro, não nulo e único. É o que um campo Primary Key precisa ser. Não pode ter números repetidos, nem nulos. Mas eu criei outra aqui para mostrar que não precisa ser necessariamente esse que a gente tem que usar. Eu tenho, eles são iguais, não precisam ser iguais também. Esse campo com esse não precisa ser igual. Eles só não podem ser repetidos na mesma coluna. E aqui ele é do tipo string, né, do tipo texto. E eu vou fazer um vínculo com uma coluna tipo número, para mostrar que não tem problema. Então eu tenho aqui minha primary key, chave primária, tipo texto, certo? Só isso aqui. Vamos lá para base de dados. Eu tenho 69 polígonos. Vou olhar aqui, 69. Vou selecionar todo. 69 atributos selecionados. Tá, vou abrir minha nossa base de dados. Vamos falar do XLSX primeiro. Abrindo no Excel, pronto. Eu tenho 4 colunas. Poderiam ser mais, poderiam ser menos, mas eu usei só essas 3 para o exemplo. Essa coluna é a que eu vou vincular lá no QGIS. Ela é do tipo número, mas não vai ter problema. Ela só precisa ser igual a de lá. Então esse 1 aqui vai ser o 1 lá no QGIS. Simples. Também tenho 69 atributos. 69. O pessoal da cana vai saber que é isso aqui, né? Certo, tá tudo certo aqui. Pode ter acento aqui, não tem problema na camada GeoPackage. Quantos caracteres vocês quiserem. Não tem o limite de 10 caracteres igual o shape. Pode ter acento, não tem problema. Tá tudo certo, tá salvo. Vou voltar pro que diz. O que eu faço? Eu só arrasto ela aqui. Pronto. Não aconteceu nada porque é uma camada não geográfica. É apenas uma tabela. E eu vou abrir ela aqui para dar uma olhada. Olha lá, é a mesma tabela que está lá no Excel. Apareceu aqui. Certo? Tem duas linhas. Eu vou apagar lá no Excel. Pra não ficar aparecendo ali. Não tem atributo nenhum, mas ele... Vou deletar as duas. Salvar. Registro. Vou só arrastar ela para cá. Pronto. Vamos dar uma olhada agora. Tá aí. 69 atributos. Beleza, igualzinho lá no Excel. Como que eu faço o vínculo dessas duas camadas? Eu vim aqui na camada polígonos, botão direito, propriedades. Aqui em uniões, ou joins, nesse menu lateral, eu adiciono uma nova união. Layer de união, minha tabela, base de dados. Campo para a união, meu campo polígono. É o campo que eu vou mirar. É o campo da minha camada vetorial. E é o que? O meu primary key. Aqui não preciso, se eu quiser não juntar um campo, mas eu posso deixar tudo em branco. Só vou colocar um prefixo nos campos unidos. Vou colocar um underline só pra gente ver o que uniu. Pronto, criou a união. Só dar um ok. Ok. Nada aconteceu, mas vamos olhar na tabela de atributos agora. Olha lá, tem mais 3 campos novos aqui. Que são os da minha tabela do Excel. Vamos dar uma confirmada. O meu 10, por exemplo. Ó, eu tenho a variedade RB97.
Ambiente B, terceiro quarto. Vamos dar uma olhada lá. 10. RB 97, ambiente B, terceiro quarto. Então fez a união certinha de todos. Eu tinha 69 na tabela e 69 polígonos. Então não teve problema nenhum, ele não descartou nenhum. Tá tudo certo. Não tinha nenhum repetido na minha primary key. Tudo ok. Vou voltar lá no QGIS. Eu vou classificar essa camada polígono só pra gente ver as cores diferentes aqui. Dou 2 cliques na camada polígonos. Venho aqui em simbologia. Vou classificar. Vou fazer uma categorias. E vou escolher o campo variedade. Poderia escolher qualquer um desses. Vou escolher variedades que tem mais variedades de atributos. Classificar. Só vou tirar esse que não. Todos os outros valores. Vou excluir ele aqui. Pronto. Para cada variedade ele deu uma cor. Pronto. Ficou coloridinho. Só pra gente ver que vai funcionar. Beleza, até aí tudo bem. Muita gente vem até aqui e faz isso, ó. Ah, já fez o vínculo, tá tudo funcionando. Outro lugar que eu posso ver o vínculo é aqui. Dou 2 cliques, vem aqui em campos, ó. Ele põe o desenho aqui da união, quer dizer que é um campo unido e deixa de outra cor. Se eu excluir a tabela, ele vai sumir isso aqui. Não vai mais existir. Tudo bem. Mas o que a maioria faz? Salva essa camada, exportar, salvar como? Salva ela em um diretório do computador. Funciona, vai ficar o vínculo, certo? Mas vai ficar fixo. Se eu alterar a minha base de dados aqui, não vai alterar os meus polígonos lá no QGIS. Certo? Então, essa é a diferença. Se eu atualizar o Excel, eu quero que atualize isso aqui também. Então eu vou ter que deixar assim. E vamos fazer alguns testes aqui. Eu posso alterar isso ou adicionar mais atributos aqui. Vamos fazer esses 2 testes. Eu vou vir aqui no 1. Vou mudar aqui. Vou colocar que ele é igual a 4. Ia ser 6.000. Pronto. Salvei. Ó, ok. Volto lá no QGIS. Na base de dados. Vamos ver na tabela de atributos. Ó, já alterou. Era diversas, certo? Às vezes, se ele não alterar, você clica aqui no recarregar. Mas, ó, sem fazer nada, ele já mudou aqui. Mas, agora na tabela polígonos, a gente vai ver que ele não mudou. Ó, diversas. Eu vou abrir as duas aqui, uma do lado da outra. Banco de dados, a tabela. E polígono. Olha lá, o polígono 1, primary key 1, diversas e AC. Tá errado. Mas, o que eu tenho que fazer? Venho aqui em polígonos, dou 2 cliques. Venho aqui nas uniões. Eu não vou fazer uma nova, eu só vou falar para ele atualizar isso aqui. Dou 2 cliques aqui, não precisa fazer nada. Ok e ok. Agora vamos ver. Ó, 1 ia ser 6007. Mudou, tá vendo? Então, vamos... Ele já até mudou a cor. A gente nem percebeu aqui. Vamos fazer o teste de novo. Eu vou colocar um rótulo. Só pra gente ver aonde tá o 1. Vai ser o primary key. Eu vou colocar um buffer. Ó, o 1 tá aqui. Ele tá, ó, ia ser 2007. Eu vou mudar ele lá de novo. Qual que é o processo? De novo. Tabela, ele vai voltar a ser diversa. Pronto. Atualizei minha base de dados. Salvei. Vou ver aqui minha tabela. Ó, voltou para diversas. Volto em polígono. Dou 2 cliques em polígonos. Uniões. 2 cliques. Ok, ok. Ó, ele mudou de cor já. Ele voltou para classe diversa. Então, esse é o processo. Atualizo minha base de dados lá. Dou um check aqui para ver se está tudo ok. Se não tiver, eu dou um reload para atualizar tudo. Posso mudar quantas eu quiser. Vamos mudar várias. Ó, primeira vai ser IAC. CT vai ser aqui. Dá uma embaralhada aqui, tá? CT vai... Certo. Vou salvar.
Volto pro QGIS, vou dar uma conferida aqui. Olha lá, dei um reload, ele atualizou tudo. Fecho. Ó, vamos dar uma olhada nas cores ali atrás. Polígonos, joins. 2 cliques. Ok. Ok, lá, ele alterou alguns, certo? Então é isso. Eu atualizo lá fora, faço essa atualização aqui, ele tá pronto. Outro exemplo, se eu quiser adicionar uma fazenda nova aqui, tá, vamos supor que eu quero colocar mais uma fazenda, vou desenhar ela aqui só como exemplo. Mais um polígono, tá? Ó, o FID já é automaticamente gerado. Qual vai ser o... Eu vou colocar sequencial também, é 70 no meu caso aqui, né? 70. Poderia ser qualquer coisa, mas tem que ser igual à tabela. Ó, ele não deixa eu alterar aqui, que é os campos vinculados. Aí, por que sumiu? Porque não existe uma classe de variedade para esse polígono que eu acabei de desenhar, o 70. Vamos dar uma olhada nele aqui. Primary aqui, 70, ó. Autogerar, se eu salvar, ele vai colocar um número aqui, ó. Que é essa coluna. 70, ó, não tem nada. Eu não vou inserir manual aqui, porque são campos lá fora do Excel. Só vou fechar, volta lá na base de dados, vai ser o 70. Ó, ele tá em texto, só vou passar ele para número. Converter para número. Vai ser, vou colocar uma variedade aqui, TTC 9004, vai ser B. Segundo, quinto corte, vai. Pronto, salvei. Volto lá, mesmo processo. Abre a tabela, dá um reload aqui, vamos ver se inseriu. Ó, ele aqui, ó, 70, CTC 9004. Beleza, ok. 2 cliques no polígono. Mesmo processo, 2 cliques, ok, ok. Ó lá, apareceu como o 70 na classe CTC 9004. Essa é uma maneira de inserir. Outra possibilidade de inserir é se eu colocar um atributo novo na tabela. Ó, vamos ver. Vamos desenhar uma fazenda nova. Vai ser 71. Sumiu, porque não existe. Vamos sempre conferir, não existe nada. Ó, 71. Vou salvar para ele gerar aqui o FID. 71 não existe nada. Vou fechar. Vou lá na minha base de dados. 71, né? Vou passar para número. Vai ser uma que não existe aqui, um atributo novo. Aí, teste. E tudo bem, vai fazer diferença. Teste, só esse aqui tem teste, não tem nenhuma variedade que chama teste ainda. Ok. Salvei, vou no QGIS. Tá, não apareceu ainda. Vamos fazer conferência. Vou atualizar. Vamos ver o 71. Olha lá, variedade teste. Tudo certo até agora. Mesmo processo, polígonos, uniões, 2 cliques, ok. Ah, por que não apareceu ainda? Porque aí o teste não tá aqui, ó. Eu tenho que fazer a classificação de novo. Simbologia. Vou deletar e classificar de novo. Ó, apareceu aqui, teste. Vou dar ok. Olha ele aqui, ó, 71 na classe teste. Ok? Então esse é o processo. O CSV só muda a maneira de importar no QGIS. Vamos pro CSV agora. Ó, eu vou escolher a tabela, o que vai acontecer? Vou dar 2 cliques aqui e vir em campos. Ó, eles sumiram, desapareceram. Esses campos azuis que estavam aqui. A união sumiu. Tabela de atributos, não existe mais nada. Eu vou tirar. Ó, eu atualizei aqui, dei um zoom, ele sumiu tudo. Porque não existe mais nenhuma variedade. Então não existe essas cores, essas classes. Eu só vou voltar ele para símbolo simples, uma cor para tudo. Pronto, então aí. Eu vou excluir esses 2 novos que eu criei. É o mesmo processo, processo CSV, exatamente a mesma coisa. Vou voltar como era o original. Vamos conferir. 69 atributos. Tudo bem, vou excluir aqui também. Deixar salvo assim original.
é só exportar isso aqui para CSV. Eu já fiz isso. Essa camada aqui, esse arquivo aqui, olha, mesma coisa, exatamente a mesma coisa. 109 atributos. Não vou fazer nada aqui, mas eu até posso fazer isso. Até vai, funciona. Mas não recomendo fazer isso com CSV. Ele pode dar problema na codificação, se está realmente separado por vírgula, ou por ponto e vírgula, ou por tabulação. Ele não entende. Você tem que falar isso pro QGIS. E tem como fazer isso. Aonde? Aqui. Adicionar camada delimitada por texto. Clico ali naquela vírgula. Vou procurar o arquivo. Base de dados CSV. E as opções aqui. CSV. Na verdade, meu arquivo não é CSV, né? Ele não é separado por vírgula, é separado por ponto e vírgula. Olha aqui. Ele ficou tudo numa coluna só. Tá errado. Por quê? Um ponto e vírgula. Então tem que vir aqui delimitadores customizados. Ó, tem tabulação, tem dois pontos, vírgula, ponto e vírgula é o meu caso. Ó, ficou certinho já. Aqui tem acento e o segundo, o terceiro, ele pode dar problema no codificação. Muito comum usar o TF8, ó, no meu caso não é. Já ia ficar errado. Então eu venho aqui e mudo para, no meu caso, o Windows 12.5.2. Pronto, certinho. Aqui tá tudo certo. Ó, descartar campos vazios, no meu caso não tem. E essa é a diferença, eu preciso ativar essa caixinha aqui, que é observar arquivo. Ele vai ficar, ó, fica observando mudanças no arquivo por outras aplicações enquanto o QGIS está rodando. Então eu deixo isso ativado, ele precisa entender isso no CSV, no XLSX não precisa de nada disso, né? Só isso, tá tudo certo. Olha aqui uma prévia, uma amostra. Vou adicionar, ó, já apareceu lá. Fechar. Aí a partir daqui é exatamente a mesma coisa. Tem a tabela, exatamente igual processo. Fazer o vínculo. Venho nas uniões. Exatamente igual. Vamos testar. Olha lá, tá tudo aqui. Então, beleza. Qual que é a diferença? No input e na maneira que você trabalha. Se você preferir trabalhar no Excel ou você tem um arquivo CSV, depende de como vai ser sua base de dados. O problema do CSV pode acontecer. Não recomendo você editar aqui, assim, no CSV bruto mesmo. Você pode errar com muita facilidade aqui. Você pode colocar um espaço onde não deve. Pode dar um tab sem querer e não perceber isso. É ruim você fazer o input de dados aqui manual dessa maneira. Deixa esse arquivo quieto. Porém, você pode editar. Só der dois cliques aqui, ele abre direto no Excel e entende o CSV. O meu arquivo é separado por ponto e vírgula, e aqui ele apresenta separado por tabulação. Também é tranquilo para editar. Posso adicionar dados aqui, salvar. Isso vai me dar essa mensagem. É só dar um OK e vai ter o mesmo resultado e o XLSX que a gente fez primeiro. Bom, era isso que eu queria ensinar. Espero que tenha sido claro. Se você gostou, dá um joinha aí para ajudar o canal, para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, pessoal aí do geoprocessamento que usa o QGIS. Deixa um comentário aí se você gostou, se você teve alguma dúvida, e a gente entra em contato comigo que a gente conversa. Valeu? Muito obrigado.